Quem fez os milagres mais importantes, Elias ou Eliseu? Lição 7. O ministério de Eliseu. Texto áureo, assim está escrito. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Dá essa força aí pra gente aí, o like. Se inscreva no canal se você concorda e, claro, verifica se você se mantém inscrito, né? Porque às vezes, por vontade que não seja a sua, você acaba ficando desinscrito. Às vezes é um esbarrão e às vezes pode ser coisa mesmo do YouTube, do Google. Mas quanto ao like, principalmente você que nunca deu um like, quebra esse galho aí, ajuda aí, porque isso ajuda na distribuição do trabalho. A leitura bíblica em classe será em segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 e de 9 a 11. Ainda os versículos de 14 a 18. Além disso, capítulo 4, versículos de 1 a 7, além dos versículos de 38 a 41. Embora seja no mesmo livro, né? Segundo livro dos Reis, se alguém fosse acompanhar pela Bíblia, poderia ter até certa dificuldade, dada essa variação, e ler um pedaço, depois pula, né, alguns versículos para ir para a próxima sequência. No caso da revista, já vem com isso feito. Então vamos lá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, é o mesmo versículo do texto áureo: não há aqui algum profeta do Senhor que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Aqui já cabe uma explicação, né? Principalmente para quem não está acostumado com esse texto. Primeiro de tudo, você lembrar que está sendo pulado aqui os versículos 12 e 13. E exatamente nesses versículos 12 e 13 foram chamar o profeta Eliseu, sucessor de Elias, que de certa forma fazia parte do comboio, né? Estava próximo. E ele fala essas palavras aqui para o rei de Israel, que era da descendência de Acabe.
Então, por isso que ele fala essas coisas. E rei de Judá é aquela divisão de que nós falamos na lição da divisão dos reinos. Nós falamos que nos dias de Roboão, o filho do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido, o reino do norte passou-se a se chamar Israel propriamente dito, e reino do sul passou-se a se chamar Judá. Então observe que aqui isso faz toda a diferença. Quando o profeta Eliseu diz que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, ou seja, estava em aliança, o rei de Judá do sul, o reino do norte, que é esse que manda chamar Eliseu, e também o outro rei que vinha com eles, o rei de Edom. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. 17. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. 17. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Os moabitas, neste momento, inimigo dos reis de Israel e rei de Judá, que estavam aliançados com o rei de Edom. Agora vamos ainda no mesmo livro, o segundo livro dos reis, vamos ao capítulo 4, versículos de 1 a 7. Muda completamente o contexto agora do que nós vamos ler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Como esse contexto está explorado na lição, eu não vou me antecipar agora. Apenas adiantar que daquela parte que estávamos lendo anteriormente, quando demos esse pulo aqui para esse capítulo, entra a história, que é essa aqui, de Eliseu, tem subtítulo algo parecido na maioria das Bíblias. Eliseu multiplica o azeite da viúva. Então é disso aqui que estamos tratando. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Quem partiu? A mulher, a viúva, que estava aí com enormes dificuldades financeiras. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Eles quem? Os filhos da viúva saíram para cumprindo essa missão, Indo da vizinhança, pegando os vasos emprestados e trazia para a mãe, que então distribuía o azeite. Versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Essa expressão, nesse contexto dessa lição aqui, toda vez que falar homem de Deus, se por acaso acontecer diferente, eu aviso. Mas parece que não muda, não. Toda vez que falar homem de Deus, se refere ao profeta Eliseu. E disse ele,
vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos agora ao versículo 38 ao 41. 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Cenário de fome, os profetas estavam sempre reunidos, e o líder ali seria uma forma de mestre daqueles filhos dos profetas, era exatamente Eliseu. E então, diante da escassez de alimento que estava acontecendo, Eliseu manda dar essa ordem aqui, pegar uma panela e fazer um caldo de ervas. 39. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Agora, se não explicar, fica muita gente fora do assunto, né? Parra brava, parra é da mesma raiz de parreira, né? Parreira é a árvore que dá uva. Então, essa parra brava, ela é semelhante ao que seria, né, uma parreira, um pé de uva, só que ele fala aqui, uma parra brava, é brava. Então, ela parece que é normal, mas não é. E ela é venenosa. E aí, diz aqui, ó, sua capa cheia de coloquíntidas, ou seja, é o tipo de veneno que havia nas folhas dessa planta. E por que o servo ali, que foi ali daquela equipe ali do Eliseu, que foi lá, buscou? E por que ele trouxe? Porque pareceu a ele que era uma planta normal, tipo uma parreira mesmo, aí houve esse contratempo. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Vamos ao versículo 40. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu o quê? Comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. 41. Porém ele disse, ele quem? Eliseu. Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse. Ele disse, trazei farinha, por óbvio, né? Eles trouxeram, aí por isso que segue dizendo que ele colocou, então, tá com esse termo, né? Deitou-a na panela e disse. Deitou o quê? Deitou a farinha na panela. Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Eles puderam então comer e ninguém se feriu, ninguém sofreu nenhum dano. O objetivo geral da lição: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Capítulo 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E capítulo 3, a morte que havia na panela. Então vamos direto ao capítulo 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus.
Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração dos ídolos. Passa a ser comum porque todos os reis de Israel, reino do norte, são reis maus por esse ponto de vista, então passa a ser comum a expressão e isso pareceu mal aos olhos do Senhor, ou e ele, esse rei, determinado rei, inclusive esse de que a gente está falando aqui, da descendência de Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, daqui se tira essa expressão que a gente costuma usar no meio teológico, os reis maus e os reis bons. No Reino do Norte, todos são maus. E no Reino do Sul, que é Judá, alterna. Ora, alterna ao longo do tempo. Ora temos reis bons, ora temos reis maus. Um exemplo de rei bom é esse de que a gente está falando. Nesse momento da história, o rei Josafá, o mesmo que estivera presente na batalha quando Acabe perdeu a sua vida, após aquele confronto com o profeta Micaías dizendo que ele não ia voltar com vida, e ele dizendo que ia, mandou prender o profeta, enfim. Mas aquele mesmo Josafá agora está aliançado de novo com o reino de Israel nessa batalha. Além dos dois, está também o rei de Edom, e os três então estão lutando contra o povo de Edom, os edomitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo, quer dizer, submisso, de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. É importante dizer que dentro da meteorologia ou da geologia de hoje, a gente pode especular, eu digo de hoje assim, porque não vou aqui cravar que naquela época não havia nenhum conhecimento dessa natureza, né? Mas se havia, não sei se tinha esse nome ou que nome dariam, mas enfim, dentro do conhecimento científico sobre esse tema, dá para a gente especular que pode ter acontecido, por exemplo, um terremoto. Alguém me diz, um terremoto, mas como é que ninguém percebeu que houve terremoto? A Bíblia não registra terremoto. Mas aí, agora, durante as Olimpíadas, foi no dia 3 de agosto, portanto, em plena Olimpíada, houve um terremoto a 120 quilômetros da costa, lá de Tóquio, 120 quilômetros do centro do Rio a Cabo Frio, ou quase isso. Que para quem estiver em Brasília, de Brasília vai passar de Cristalina, que são 100 quilômetros, mais um pedacinho. Pois bem, 120 quilômetros da costa. E também a matéria diz que o epicentro, desse terremoto foi a 9 quilômetros, ou seja, a 9.000 metros de profundidade. Então seria uma coisa assim para a gente explicar
dentro do horizontal o que aconteceu. É claro, Deus tem controle sobre todas as coisas, Ele faz acontecer do jeito que Ele quiser. Mas uma das especulações que a gente pode dizer foi essa, porque o texto diz que estava tudo seco, aí de repente brotou água, e água em abundância, e normalmente a água que sai assim, de um veio d'água, de uma nascente, ela vem lá do lençol freático. E normalmente o que acontece? Chove, a água da chuva penetra na terra e vai lá para o lençol freático e acaba fazendo uma pressão pela quantidade maior de água e acaba brotando essa água que começa a jorrar pela terra. Como não houve chuva, possivelmente a gente poderia aí especular que poderia ter havido um terremoto que talvez eles nem sentiram, né? Mas se tivesse, eles não sentiram, eles que estavam ali presentes naquela batalha, né? Mas se tivesse hoje todo a nossa técnica atual, ou se estivessem presentes também, que possivelmente vai que eles não tiveram, mas os moabitas tiveram conhecimento, enfim, é tanta coisa possível, mas no contexto ali, quem estava com Eliseu, quem estava com o rei de Israel, quem estava com o rei de Josafá, quem estava com o rei de Edom, eles não sentiram nada disso, mas é uma possibilidade. A síntese desse tópico 1, não importa se pessoas infiéis existirem no meio dos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Aqui eu já peço um pouco de cuidado com esse tipo de afirmação. Eu acharia melhor dizer, a partir do intervir, o Senhor sempre irá intervir conforme sua vontade. E aí acrescente-se a isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, na tela. Por que é importante dizer isso? Que do jeito que fica aqui essa expressão, eu já fiz esse alerta na lição anterior e volto a fazer. Esse tipo de afirmação, às vezes, chega a uma pessoa que ainda está claudicante na fé, está fraco na fé, não está amadurecido na fé, e de repente sobrevém uma prova e diz: mas o Senhor não deu o livramento. Então não é bem assim que as coisas acontecem. Coisas negativas podem acontecer àqueles que são de Deus e àqueles que não são. Por exemplo, o desabamento do teto do templo da igreja Renascer. Eu vou deixar o link na descrição ao final da lição, mas eu vou adiantar para você que ao final morreram 9 pessoas, perderam a vida ali. Aí ficaram ali uns 400 e poucos feridos, porque o teto desabou e era um momento, um horário de culto, ou estava para começar o culto, ou seja, havia muita gente dentro do templo. Minha primeira hipótese é dizer que as pessoas que estavam ali no templo são pessoas de Deus. Aí alguém vai dizer: mas como que Deus não livrou? Tá vendo como é que haveria aqui uma crise de identidade, uma crise de fé? Mas como que Deus então não livrou? Eles não eram crentes, suponho que eram. Estavam em Cristo, aí alguém mais rigoroso vai dizer: bom, se a pessoa está no culto, está na igreja, está no templo na hora do culto, se eu não tiver outra informação, a minha primeira expectativa é que estavam em Cristo. Ainda mais que são 9 pessoas. Se pelo menos uma estivesse, já reforça tudo isso que nós estamos falando. Então temos que ter cuidado com esse tipo de afirmação. O Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Calma! O que é intervir a favor? Não. E o Senhor sempre irá intervir conforme sua vontade, conforme a vontade do próprio Deus, conforme sua soberania. E deixei esse versículo aqui que volto a mostrar aqui na tela. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora sim, isso faz sentido. Amém? Capítulo 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva.
A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam de seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Tanto nessa passagem aqui, como em outras na Bíblia, que fala de viúvas, e aí tem a passagem nos Evangelhos, eu vou deixar para você aqui a referência, né? Onde fala do filho da viúva de Naim, que Jesus encontra um funeral, um velório, uma procissão, vamos dizer assim, de pessoas que iam levando ali uma pessoa, um defunto, e Jesus para então e diz que ele era o filho de uma mulher viúva, era o único filho. Normalmente a gente não tem a dimensão completa disso, e esse caso aqui ele já dá um sinal, porque o marido morreu, deixou dívida. Bom, se fosse aqui na maioria dos países ocidentais, o marido morreu, deixou dívida, fica por isso mesmo, ninguém paga nada, tem um seguro, ou às vezes não tem, se for dívida com o Estado, a dívida é perdoada, e enfim. Mas naquela época não era assim não. Aqui nós estamos no Antigo Testamento, mas ainda nos dias do Novo Testamento, nos dias de Cristo, do ministério de Cristo na Terra, que é quando se passa a história da filha da viúva de Naim, a história funcionava assim. Primeiro de tudo, a mulher precisava do marido para ser representada socialmente. Isso com raríssimas exceções. A mulher dependia do marido. Quando ela era criança, ela dependia do pai. Quando ela casava, ela dependia do marido. E quando o marido falecia, no caso aqui, que ela ficava viúva, ela dependia dos filhos para ser representada. Agora, a questão da dívida, quando dava o dia do vencimento da dívida, todo o direito era dado ao credor. O credor chegava lá na casa do devedor e dizia: vim receber a dívida. E não tinha nada disso. Ah, mas o falecido, ele era uma pessoa boa, morreu, vamos todos chorar. Não tinha nada disso não. Negócios, negócios. Então ele chegou na casa do devedor, vim receber a dívida. Aí a viúva deve ter dito: olha, fulano de tal, ele partiu, ele nos deixou, não está mais entre nós, ele morreu. Aí talvez até o credor dissesse: que pena, sentimos muito. Mas sim, voltando ao assunto da dívida, e como a senhora pretende saldar? E ela possivelmente disse: eu não tenho recurso, não tenho como saldar. Bom, então nesse momento, o direito era todo do credor. Diz as pesquisas sobre esse tema que ele chegava na casa, se não tivesse nada para saldar a dívida, ele levava os animais como pagamento da dívida. Se ainda assim não fosse suficiente, ele levava os escravos para saldar a dívida. Os escravos funcionavam também como mercadoria, como moeda de troca, enfim. Se ainda não fosse suficiente para saldar as dívidas, ele levava os filhos da casa para serem vendidos como escravos ou fazer deles escravos como pagamento da dívida. E se ainda não fosse suficiente, levava, por exemplo, a esposa ou as esposas, porque em alguns casos, principalmente no Antigo Testamento, vários homens tinham ali mais de uma esposa. Se ainda não fosse suficiente, a lei dava direito de levar o próprio credor para ser escravo. E ainda tem mais. Na pesquisa que eu fiz sobre isso, dizia o seguinte: se chegassem 2 credores ao mesmo tempo e dissesse: eu vim cobrar a minha dívida, o credor 1, o credor 2, eu vim cobrar a minha dívida. Aí o devedor diria: eu não tenho como pagar nenhum dos 2. A pesquisa diz que o entendimento da sociedade era que aqueles 2
credores tinham direito de matar aquele devedor e dividir o corpo ao meio para cada um ficar com uma metade. Embora, até onde eu pesquisei, não houvesse registro de que isso tivesse sido praticado em algum caso. Mas o ponto é que dívida era coisa muito séria. Então, quando o homem chega lá, e pelo jeito ele deu um aviso, talvez ele tenha dado até feito uma prorrogação, que nem sempre acontecia. Olha, eu vou te dar aqui mais algum tempo, não vou nem falar quantos dias, mas algum tempo, e vou voltar. E senão eu vou levar seu filho como escravo. Parece que nesse inteirinho, ou ela conseguiu, né? Olha, me dê só um tempinho para eu conseguir alguma coisa aqui com os amigos para tentar saldar a dívida. Me dá essa chance aí. E o credor deve ter dado. Já aí contando com a benignidade, com a bondade desse credor. Nesse interim, ela foi então a Eliseu e disse, olha, o credor veio saldar minha dívida e vai levar meus filhos como escravo, porque já tinham feito as contas e o que dava era levar os filhos. E aí é disso que está nesse contexto aqui. Eliseu então vai ordenar essa bênção, né, para ela buscar as vasilhas e multiplicar o azeite. Funcionava como alimento e funcionava como remédio. Em várias situações se utilizava o azeite e também funcionava como combustível para as lamparinas, que seria para fazer a iluminação, né? Que por óbvio não havia luz elétrica naquela época. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o seu sustento, manter o sustento da família com o que sobrou. Aqui também eu lembro de algo assim que me vem à mente. Sempre que eu leio essa passagem, né, é interessante que ela mandou os filhos buscar junto à vizinhança as vasilhas. E eles saíram para buscar vasilhas. E eles saíram, trouxeram ali quantas eles puderam trazer ou acharam que podiam trazer. E o texto diz que todas as vasilhas foram cheias. O que me leva assim a uma reflexão. Se os filhos chegassem em cada casa e a casa dissesse: quantos vasos você quer? Ah, eu posso levar um, eu posso levar dois. Claro, a pessoa só tem 2 braços. Mas alguém que tivesse mais fé, dependendo da situação, diria, não, me dá 3, que dependendo do tamanho aqui, eu posso dar um jeito para levar vasos maiores ou menores. O que eu quero dizer com isso? O tamanho dessa multiplicação também foi função do tamanho da fé daqueles filhos da viúva quando saíram para buscar os vasilhames. Se trouxeram poucos vasilhames, então foi uma certa quantidade. Se trouxeram muitos, foi uma quantidade maior. Mas, de qualquer forma, isso não podemos perder de vista. O azeite multiplicado foi suficiente para pagar a dívida da viúva e ainda para eles viverem do resto por um bom tempo. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em Sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Por óbvio, né?
ali uniu a fé da viúva com a fé dos filhos, já que o marido, né, se é viúva, o marido havia falecido. Pleonasmo, né? Pleonasmo, repetição da ideia. Mas o ponto é que houve essa união de fé, então é muito mais edificante. Por isso que a palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. É muito mais fácil, é muito mais edificante quando a gente vai buscar o Senhor, quando se pode fazer isso com 2 ou mais pessoas em vez de fazer sozinho. Mas há momentos também, é verdade, né? Há momentos que Deus nos coloca numa condição meio que solitária, aquele momento que fica você e Deus ou que fico eu e Deus. As duas coisas acontecem e, claro, Deus sabe de todas as coisas. A síntese do tópico 2, Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Chama também a atenção a importância do bom testemunho junto à vizinhança e à boa reputação da viúva. Porque quando mandou os filhos pegarem a vasilha, vá que ela fosse daquelas pessoas que pegam alguma coisa emprestado e não devolve, ou quando devolve, devolve quebrado, e aí não faz o ressarcimento do que ela quebrou, do que ela danificou. Isso tudo está incluído aí a boa reputação. Então eu creio que isso aí estava presente. Quando os filhos chegaram lá, eu sou filho de fulana de tal, minha mãe é fulana de tal, dona fulana, ela está pedindo as vasilhas emprestadas. Possivelmente alguns daqueles vizinhos, até durante a época do falecido marido, tivessem também buscado algum favor na casa deles. Mas o ponto fica claro, para isso funcionar, eles precisavam ter boa reputação junto à vizinhança. Foi uma das coisas, né? Vou deixar o texto aqui na tela para vocês, quando Pedro foi separar os diáconos. O que o Espírito Santo disse e que Pedro colocou em prática é que escolhamos homens de fé, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então, tudo isso são ingredientes muito importantes para o exercício da fé em Deus. Capítulo 3. A morte que havia na panela. Os filhos, os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Aqui 2 palavras que talvez valha a pena a gente mostrar a diferença, né? Diferença entre apostasia e idolatria. Idolatria, adoração a ídolos. Pode ser, poderia e pode ser, ainda existe nos nossos dias, de madeira, de pedra, de metal, enfim, e começa a fazer daquilo ali uma deidade. Isso é idolatria. E apostasia é quando a pessoa já andou no conhecimento, já é avançado no conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras. Ele já até ensinou as Escrituras e ele depois começa a contradizer aqueles ensinos. Olha, onde eu dizia que Deus se agrada disso e não se agrada daquilo. Olha, na verdade isso tudo é muito relativo. Deus não dá importância para isso não. O que outrora ele já havia dito que era a importância. Aí agora, se alguém fosse perguntar, mas onde é que está escrito? Aí ia ver, não, estava escrito que ele falava outrora. E atualmente ele está falando por ele mesmo. Então, há esse tipo de comportamento
chamamos de apostasia. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Antes que alguém faça a crítica, o texto aqui está falando que aquela planta dava uma espécie de pepinos silvestres. Eu farei que era parecido com uva. Eu disse que era parecido à planta, não o fruto. Então uma coisa não invalida a outra. Não estou cravando. Essa informação ela não é da Bíblia, né? De que o fruto que ela produzia parecia pepinos silvestres, mas eu não consegui confirmar isso. Essa é uma pesquisa que a gente busca e tem dificuldades para encontrar. Eu não estou cravando, mas de qualquer forma uma coisa não invalida a outra, porque ele trouxe, o texto é bem claro, ele trouxe apenas as plantas, ele não trouxe frutos. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. A síntese do tópico 3. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé. Essa é outra afirmação assim delicada. O Senhor não necessita, porém, pela maioria dos casos, dos relatos na Bíblia, bem como dos testemunhos de milagres em nossos dias, é possível observar que, na maioria dos casos, Deus usa pessoas, Deus usa um vaso que é a maneira de seu nome ser glorificado, porque se Deus fizer um milagre e não usar um servo seu, aí, na maioria dos casos, o homem natural vai dizer que aquilo foi tudo obra do acaso, vai dizer que deu sorte, deu uma sorte, e, enfim, sorte pode servir para exprimir várias coisas, mas não necessariamente vai contar a história completa. Então, é muito importante ter isso em mente. Deus tem prazer em ter as pessoas na sua decisão de fazer as coisas. E isso, quando a gente estuda ali os dias de Moisés, a saída, Moisés é talvez o maior dos profetas, né, do Antigo Testamento, quando Deus vai enviar as pragas sobre o Egito, Deus usa Moisés, usa Arão, mas Moisés é o líder de toda essa conversa com Deus. Moisés é o principal, é o 01, pronto, dentre os humanos, né? 01 sempre é Deus, mas entre os humanos Moisés era o 01. E até na hora do Mar Vermelho, Deus disse para Moisés: olha, ordena ao mar, diga ao povo que marche. Então Moisés fala, e aí sim, porque é a maneira de glorificar a Deus. Se Deus fosse fazendo tudo e não tivesse com essa instrumentalidade, a gente não teria dificuldade até para depois dizer como foi a ação de Deus em cada caso. Concluindo, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Aqui a gente tem sempre em mente, normalmente, quase sempre,
o que a gente pode fazer, Deus não faz. Quase sempre. Então, para quem está procurando um emprego, é necessário que a pessoa, quando sabe que tem um processo seletivo, é necessário que ele se apresente. Tendo oportunidade, é necessário que ele melhore seu currículo, é necessário que ele melhore sua experiência profissional para ele ter mais chances. Aí Deus vai também abrir as portas no tempo certo. Mas, pastor, se eu tiver feito tudo isso, aí a coisa ainda não aconteceu. Aí são várias situações. Mas a parte que a gente pode fazer, Deus normalmente não faz. E há uma passagem bíblica, deixo aqui na tela, João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículos de 39 a 44, que narra a ressurreição de Lázaro. O texto ele percorre uma riqueza de detalhes muito grandes, mostra que Jesus, quando soube da morte de Lázaro, que Jesus chorou, e as irmãs de Lázaro, duas irmãs, olha de novo o desespero aí, além da questão emocional, a família era composta de duas irmãs e um irmão. Então, quem representava ali a família era Lázaro. Lázaro morreu, fica as duas mulheres solteiras. Olha a dificuldade enorme que isso significava. Então, Jesus pergunta, onde foi que o sepultaram? Uma das irmãs de Lázaro diz o local e ele vai para lá, as pessoas vão juntos. Quando chega lá, é aquela mesma sepultura, vamos falar assim, em forma de caverna, né? E que tem como se fosse uma porta de pedra, né? Aí Jesus diz, tirai a pedra. É a pergunta que a gente vai ter que fazer. Mas se Jesus tinha poder para ressuscitar morto, porque eu já falei anteriormente do filho da viúva de Naim, né? Se Jesus tinha esse poder, ele não poderia também ordenar que a porta da pedra se movesse? Eu entendo que sim, eu creio que sim. Mas a questão é que havia pessoas em volta, havia homens em volta. E mover a pedra era coisa que as pessoas, com uma atitude humana, poderiam tomar. Tirai a pedra. O texto deixa claro, só diz que eles foram e moveram a pedra. Não diz nem que falaram, Senhor, é muito pesado, vai ser difícil. Não. Dá a entender que ali tinha alguns homens. Quando falou mover a pedra, vamos lá, fulano, pega desse lado que eu pego desse, pega mais em cima que eu pego mais embaixo. O outro, olha, eu tenho essa alavanca aqui. Eu tenho essa espada que pode servir de alavanca, eu tenho esse tronco aqui. Vamos lá, vai daqui, vai comigo, vai. Tá indo. Segue nesse dedo. Aí chegou, pronto, abriu. Era algo que eles podiam fazer. E Deus gosta dessa participação humana. Deus gosta dessa parceria. É aquela coisa assim dos pais. E às vezes dos avós também, né? Eu tenho meus 3 abençoados netinhos. E às vezes você pede para a criança buscar alguma coisa, pegar alguma coisa. A gente poderia pegar também, mas principalmente quando ele está muito pequenininho, para a gente saber que ele consegue ir lá buscar. Olha, essa caneca aqui, primeiro começa com a caneca de plástico, né? Depois passa para a caneca de louça e tal. Mas, olha, leva isso aqui daqui, põe ali em cima da mesa, olha, pega ali na mesa, ou olha, busca aquela fruta ali, aquela laranja, enfim, aquela tangerina. Mas isso não é tanto que a gente não possa fazer, é para ver o exercício da criança, saber que ela está incorporando vocabulário e que ela compreende, ela vai. E já as crianças nessa fase até, estou falando de crianças bem pequenas, elas até vão com uma certa alegria, porque ela vai lá e buscou e tal, ela se sente participando. É mais ou menos isso o processo de Deus com a gente. É esse caso aqui, do tirar a pedra.
as pessoas que estavam ali em volta se sentem valorizadas. Poxa, que bom, eu estou participando aqui do movimento de Jesus. Pô, depois, olha que interessante, depois que Jesus, eu nunca falei isso, depois que Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora, tá? Aí dá para dizer, jamais diga sai para fora é pleonasmo. Qualquer tradução que a gente busca vem para fora. Lázaro, vem para fora. E diz o texto que Lázaro saiu e Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Porque as pessoas eram sepultadas, né? Eram todas atadas, eram todas enroladas. Algo como seria hoje aí gaze ou as telas aí que a gente coloca nessas situações. Naquela época era algo desse tipo de panos que ele cortava ali, lençóis, enfim. Mas o que me chama a atenção, e está me vindo agora à memória também, a função dessas pessoas. E aí, você estava lá quando você viu como é que foi a questão lá da ressurreição de Lázaro? Ele diz assim, olha amigo, eu não só vi, como eu inclusive ajudei a empurrar aquela pedra, ajudei a abrir aquela sepultura. Aí o texto não diz se depois fecharam de novo ou se deixaram aberta, parece que ficou aberta. Não só estava presente, como ajudei a abrir aquela porta lá, que aí então nós ouvimos quando Jesus falou. Olha só que coisa interessante. Então é importante ter isso em mente. A parte que a gente pode fazer, Deus não faz. Isso vale nos trabalhos, isso vale nas escolas, do ensino universitário, isso vale nas profissões e vale até nas mais altas profissões, nas questões simples e nas questões complexas. O que é da parte humana, vale na política, por que não dizer isso? O que é da parte humana, Deus não faz. Normalmente não faz. Aí sim, aquilo que só Deus pode fazer, aí sim ele vai lá e faz. Aí ele vai lá e faz quando é de sua vontade, né? Porque Deus é soberano. Se gostou, dê um like, curta, compartilha, comente. Você que nunca comentou, tem que começar a comentar. Bota um comentáriozinho lá no YouTube, que isso ajuda muito na divulgação. Também verifique se você está inscrito, se essa é a sua intenção, tem que estar em cinza. Se tiver vermelho, você não está inscrito. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.